Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre controle e anotação de enfermagem, que é uma das dúvidas que meus colegas seguidores têm e pede muito para falar sobre. É um assunto assim bastante amplo, tá? Eu poderia estar falando por horas sobre esse assunto, mas eu vou fazer um resumo, dando algumas dicas, tá? Do que pode fazer, do que pode ser montado um relatório, uma anotação. Antes de mais nada, muitos me perguntam qual que é a diferença entre anotação e evolução de enfermagem. A anotação ou relatório de enfermagem, diferentemente da evolução, tá? São dados brutos que o técnico de enfermagem anota durante a assistência que ele presta durante um horário que ele está lá trabalhando com o paciente. Já a evolução, nós não fazemos esse tipo de evolução de enfermagem, que é uma evolução já da prerrogativa do enfermeiro, porque utiliza-se os estudos científicos que eles têm durante a faculdade, utilizando-se a evolução, a avaliação física do paciente com uma anamnese, e eles têm os dados mais contabilizados, mais detalhados daquele paciente com que eles estão trabalhando. Dica básica, né? Muitos falam assim, olha, eu tenho muitos pacientes com que eu trabalho, no estágio onde eu estou fazendo, tem muitos pacientes para dar conta, tem muitos detalhes que eu não lembro, como é que eu faço para poder saber, lembrar que cada paciente que eu cuidei, o que ele está mantendo, como é que eu faço? Geralmente, quando eu fazia estágio, eu pegava um pedaço de papel, uma colinha, um caderninho, chegava no paciente e observava o paciente em aspecto cefalopodálico, que seria de cabeça aos membros inferiores, e começava a anotar os dispositivos, começando na parte de cima, indo até a parte de baixo do paciente, literalmente falando. É um jeito mais fácil de você lembrar o que o paciente está mantendo, porque os técnicos de enfermagem, geralmente, em qualquer instituição, eles assumem um número grande, razoavelmente grande, né, de pacientes, chega de ser 15 a 20 pacientes, tem lugares que assumem até 25 a 30 pacientes, é muita gente para você lembrar o detalhe realmente. Então, uma maneira, assim, uma dica é fazer uma colinha no começo do plantão, anotando o nome dos leitos que você vai assumir, o nome do paciente corretamente, se puder pegar a data de nascimento do paciente, mais detalhes, né, para não fazer a confusão de pegar nomes parecidos. É uma maneira mais fácil de você, no final do seu expediente, chegar a fazer o relatório e lembrar de todo mundo com quem você mexeu, o que foi feito no paciente. Uma outra dica legal: na anotação de enfermagem, existem dois tipos de descrições que nós fazemos, que é a descrição objetiva e subjetiva. No caso, o que é a descrição subjetiva? Eu vou dar um exemplo para vocês. Cuido de um paciente e tal, eu vou lá, falo com o paciente se ele está consciente, pergunto, o senhor já foi no banheiro hoje? Fez as suas eliminações? Ele vai me responder se fez ou não. Eu não vou estar observando, não vou estar olhando se ele realmente fez. Então, são informações que o paciente passa para nós de uma forma descrita, ou seja, eu não estou verificando porque ele está me referindo, é uma referição do que ele me falou. Então, a descrição subjetiva são colhidas as informações através do que o paciente descreve para nós. No caso da descrição objetiva, tá? São os controles de sinais vitais, por exemplo, são todas as maneiras que nós verificamos no paciente, que podemos mexer, tocar e fazer através de dispositivos a mensuração dos valores, como por exemplo a pressão arterial, a gente verifica pela bracelete do manguito, temperatura pelo termômetro, tem o oxímetro para ver a saturação. Então essas são as restrições objetivas no relatório de enfermagem. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma colinha que eu fiz assim, de um paciente que eu inventei, tá? Mas é uma descrição de um paciente de UTI crítico. Então, assim, pacientes de UTI tem um pouquinho mais de detalhes que um paciente de enfermaria. Como eu falei da colinha, que é fácil de você lembrar depois dos detalhes, eu vou pegar aqui um pedacinho que eu cortei de um papel. Eu fiz exatamente o que eu falei, eu anotei o leito que o paciente se encontra, no caso eu coloquei o nome dele inteiro, eu não coloquei a data de nascimento, mas pode colocar a data do paciente, o número de atendimento dele, e eu começo a fazer a descrição do que eu observo no paciente, que seria o quê? A descrição objetiva, eu observo, eu consigo verificar dos dispositivos dele. Começo pela parte da cabeça, como ele está mantendo o curativo cefálico, eu relato o curativo, eu coloco aqui na colinha um aspecto mais ou menos do que eu vejo no momento e vou descendo conforme eu vou verificando os dispositivos, mantendo nele até chegar nas membros inferiores.
e no final da colinha nós verificamos que ele está mantendo meias compressivas. Então esse aqui mais ou menos uma colinha bem básica, tá, de um paciente. De enfermaria varia muito. De enfermaria geralmente eles anotam, além desses dispositivos, anotam os exames que estão pendentes, exames realizados, o que precisa fazer. Na UTI também é praticamente a mesma coisa, o que muda é os dispositivos a mais que o paciente mantém na bomba, ou catéteres ou drenos. Exames pendentes também você pode anotar para relatar mais tarde o que vai fazer, o que não vai fazer. E eu vou mostrar depois para vocês também como é um controle de enfermagem, um relatório de enfermagem. Falando em controle de enfermagem, por que eu falo isso? O relatório de enfermagem não é só o escrito, não é só o que você relata. Tem padrões de hospitais que utilizam o controle de enfermagem, que como eu falei, a descrição que é objetiva, é uma lacuna onde você anota as informações que você foi lá e colheu no paciente. Por exemplo, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão do paciente e, em alguns casos, precisa de saturação do paciente. Então, esse aqui é um controle de enfermagem que eu estou falando para vocês. Em controles de enfermaria, tem as lacunas que você pode preencher no horário que você verifica e você vai colocar os valores. No caso de UTI, os controles de enfermagem são verificados geralmente de 2 em 2 horas, então é uma tabela bem diferente. O que entra aí também seria o caso do balanço hídrico, que também é um outro assunto que posso estar falando para vocês em outros vídeos. Falando em anotações de enfermagem, uma dica para vocês, no caso de uma admissão do paciente, o que eu devo anotar? De modo geral, tá? Eu anoto o horário que o paciente está chegando na unidade de internação, independente se é enfermaria, se é UTI, se é centro cirúrgico. Eu vou anotar no horário real, tá? Sempre no horário real que está acontecendo a situação, não no horário cheio, porque você tem que relatar exatamente as coisas que estão acontecendo naquele paciente. No caso de um pré-operatório, você vai relatar os procedimentos que vai fazer antes de ir para uma sala de centro cirúrgico, como por exemplo uma tricotomia no paciente. Num transoperatório, que já é a parte cirúrgica, você vai colocar um encaminhamento, que hora que foi encaminhado para o centro cirúrgico. Para quem trabalha dentro do centro cirúrgico, ele pode relatar também a composição da equipe cirúrgica, quem que está fazendo parte da equipe. Se o circulante que faz o relatório, independente de quem seja que está fazendo, ele pode colocar os dados de início e término da cirurgia, se foi colocado algum tipo de anestesia em específico, e o final, encaminhamento da sala de recuperação, o horário que ele foi para a sala de recuperação. No pós-operatório, uma outra dica também que é legal, por exemplo, se um paciente que saiu do centro cirúrgico precisava de uma vaga de UTI, ele foi encaminhado para a UTI e ficar em observação. Nós que estamos na UTI recebemos o paciente do pós-operatório, colocamos o horário também que ele chegou do centro cirúrgico, se verificamos os sinais vitais, como ele se encontra, tá? Se ele está sedado, se ele já está acordado, se está um pouquinho confuso, se está mantendo algum dispositivo como sondas, catéteres, se já veio do centro cirúrgico com esse dispositivo, se foi retirado algum dispositivo também como uma sonda vesical, se por acaso vai manter o paciente em jejum, se vai liberar uma dietinha leve. Então essa é uma dica de um pós-operatório numa relatório de enfermagem. E em casos de óbito, relatório de enfermagem é importante também você relatar o horário que aconteceu a intercorrência do paciente. Por exemplo, o paciente apresentou um desconforto respiratório que parou, foi com uma parada cardiorrespiratória, iniciou-se a massagem, você relata o horário que começou a massagem, as medicações utilizadas durante o procedimento da massagem cardíaca, quantas medicações e o horário que foi fazendo os intervalos das massagens. Se o paciente for a óbito, relata o horário constatado pelo médico, tá? Eles geralmente solicitam um exame de eletrocardiograma para poder constatar realmente se o paciente está a óbito e relata com detalhe o horário e constatado pelo médico tal. No caso de relatórios de enfermagem em geral, que eu vou explicar para vocês também, no caso, quando você recebe um plantão, você vai relatar que recebeu plantão com o paciente. Ele está em cama com grade elevada, com grade abaixada, se ele está em poltrona, você vai receber o plantão de uma maneira, você vai relatar como ele está. Se ele se encontra consciente, torporoso, então são detalhes que o paciente está no momento. Logo em seguida, o que o paciente mantém? Se mantém dispositivos tal, como eu falei, conforme da maneira cefalopodálico.
Aí você vai em seguida fazendo como o que você for realizar no paciente, um banho no leito, um banho de aspersão, você vai fazer medicação, sempre anota os itens feitos conforme a prescrição médica, coloque sempre os itens das prescrições, tá? Conforme a prescrição médica, porque o convênio pode glosar se você não coloca, porque você não relatou, você não administrou. É um detalhe importante, tá? Intercorrências em geral, o paciente apresentou de novo um desconforto respiratório, foi atendido pela fisioterapia, você relata o horário que a fisioterapia foi lá e atendeu pacientes. Se precisou aspirar um paciente, também relate. Tudo que for feito no paciente é relatado, porque é um respaldo seu, tá? O que você fez, o que deixou de fazer, a sua assistência prestada é um documento que pode legalmente, futuramente também precisar ser consultado. No caso de um processo de um paciente ao hospital, você tem seu respaldo que você prestou assistência. Então, é sempre importante os horários reais, tá, no relatório, e sempre relatar tudo que você faz e tudo que você foi orientado, comunicado a alguém. Por exemplo, um enfermeiro ou um médico, ele deu uma conduta, você coloca a conduta que ele tomou. Se não tomou conduta, relata que o médico manteve conduta de um certo procedimento. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos para vocês de controle de enfermagem, mas é um relatório de uma UTI e uma enfermaria, tá? Aqui eu vou te mostrar, pode ser, tá, que em outras instituições esse tipo de controle e relatório pode variar, modelos variados, protocolo do hospital, não vai ser porque tá aqui que vai ser igual onde você tá agora trabalhando, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo básico. No caso de um controle de enfermagem de UTI, tá? Como eu falei, o controle de enfermagem dele lembra muito o balanço hídrico, que nada mais é que um balanço hídrico de um paciente internado em crítico, né? Aqui tem todos os dados, eu preenchi para vocês aqui, para vocês verem como é que fica de uma forma fechada aqui já, tá? Lembrando que também tem muito a ver a coloração das cores das canetas, eu vou explicar para vocês já porque disso. Como vocês podem ver no modo geral aqui, um controle de enfermagem de UTI, como lembra o balanço hídrico, vocês podem observar os controles diários, como eu falei, a descrição objetiva, que você consegue mensurar com dispositivos, tá? Aqui em geral. Nas drogas, que seria o que? Os ganhos do paciente, o que o paciente recebe de infusão de medicamento, drogas, antibióticos e soro para hidratação. Nós sempre anotamos nas lacunas o horário certinho de hora em hora, conforme for administrando o paciente. Na parte de dietas aqui, o que o paciente pode receber por via interal ou por via oral. No caso, o paciente com que eu estou mexendo aqui, por exemplo, ele está com dieta interal, eu só estou anotando a infusão, volume infundido de 2 em 2 horas, conforme o exemplo da minha prescrição. Pode variar que os hospitais anotem a vazão da ml hora, da dieta de hora em hora, depende da instituição. Aqui nas perdas seria o que? As perdas do paciente, como fezes de urese, tá? Débito por sonda gástrica, drenagem, se houve vômitos, então é a parte de perdas. Então o controle em geral de uma UTI, tá? Uma unidade de terapia intensiva, nada mais que é um balanço hídrico, tá? Que tem aqui o fechamento parcial de 6 horas. Aí na parte da manhã e da tarde pode dividir em períodos, e no noturno já fecha um balanço parcial das 12 horas inteiras aqui, fazendo o total das 24 horas embaixo, fazendo a soma de todo esse balanço, porque é importante que o médico ele avalie, ele vai olhar esse controle e vai ver se o paciente está tendo mais perdas ou mais ganhos, para ver a função renal do paciente, se ele está tendo uma função boa, se está tendo uma perda de função renal, você precisa dialisar um paciente, se não precisa. Então esse aqui é um controle de UTI adulto, tá? Depois eu vou falar para vocês a parte de relatório. Nesse controle aqui temos um exemplo também que não é padronizado em qualquer lugar, esse aqui é um exemplo, pode variar de instituições. Nesse controle nós temos a parte de equipamentos, que é as taxas de equipamentos, deixa eu mostrar para vocês, que é o liga e desliga dos aparelhos, dispositivos utilizados no paciente. Por exemplo, aqui o paciente está fazendo a utilização do monitor, tá? Eu liguei ele mantém um colchão caixa de ovo, colchão piramidal, dependendo da instituição, eles já instalam antes. As bombas de infusão que o paciente está fazendo uso, eu faço liga e desliga. No caso das oximetrias, se ele está fazendo uso da oximetria, oxigênio em rede de O2,
ventilador mecânico. Então esse aqui é o modo geral de liga e desliga, são as taxas de uso dos dispositivos. Por que eu falo que precisa disso? Os convênios, eles também cobram pro tempo de uso dos aparelhos. O hospital também faz essa cobrança, porque nada mais é que um uso do paciente individual. No caso aqui do lado, tem outras tabelinhas. Nesse caso só tem essas, mas pode ser que tenha muito mais procedimentos. Em geral aqui, como eu estou mostrando, tem a parte de intubação. Se foi intubado um paciente e foi utilizado 2 cânulas, uma não deu certo, utilizou outra, eu coloco a quantidade que eu utilizo, o número da cânula e os outros materiais. É mais ou menos uma bandeja semi-pronta em escrito, onde eu posso separar o material e depois checar aqui. No caso também tem da aspiração, eu tenho para sonda gastrointestinal, se preciso instalar uma sonda no paciente. Se faz utilização de oxigênio, máscara de ventre ou catéter de óculos, tá? E a sondagem vesical, se foi sondado o paciente, eu posso colocar o número da sonda utilizada, quantidade que foi utilizada. Então esse aqui é um controle exemplar, tá? Não é um padrão para qualquer lugar, mas ele é um exemplo, estou mostrando, de uma UTI. Eu vou mostrar para vocês o relatório de enfermagem da UTI. Também pode variar de instituições. Vocês não sei se vão conseguir enxergar, tá? Mas eu preenchi sim, só para vocês terem uma ideia como é que é um relatório preenchido, tá? No caso aqui, por exemplo, tá vendo o nome do paciente, é o mesmo padrão do controle. O que vai mudar é aqui a parte de escrita, que eu faço sempre no horário real, tá? E os materiais que eu utilizo durante o plantão naquele paciente, colocando a quantidade, especificando numerações de agulhas, tá? Se tiver usado luva de estéreo, também coloco aqui. Então esse é um relatório para vocês entenderem. Falando no relatório, como eu tinha falado agora há pouco, a coloração da caneta influencia em alguns lugares. Por exemplo, esse relatório é um relatório de plantão noturno, tá? Por que eu sei disso? Pela coloração da caneta também. Mas tem padrões de certos hospitais que utilizam colorações azul, preta para a parte de plantão diurno e vermelha para noturno, mas não se aplica em todos os lugares. Pode ser que um hospital utilize esse azul para todos os horários ou preto para todos os horários, mas nesse exemplo estou mostrando para vocês que o vermelho ele significa que o plantão que está aqui é o noturno. Então comecei das 19 e fecho às 7 da manhã, que é o horário que eu estou passando o plantão. Na parte de trás do relatório aqui também, para mostrar para vocês aqui a continuação, se eu precisar colocar mais coisas no relatório, eu tenho alguns checklists aqui, que é de exemplos para colocar dispositivos para evitar lesões, abrir lesões nas proeminências ósseas do paciente. Então é padronizado também se eu mantenho, se eu instalo uma placa de hidrocolóide ou um filme transparente. Eu coloco aqui aonde eu instalei, se está mantendo, tá? Na parte aqui do lado, um checklist de locais de curativos. Se o paciente apresenta de 1 a 3 ou mais curativos, eu especifico o local, o aspecto da ferida, tá? O tamanho mais ou menos do micropóreo utilizado, se a ferida está viável, se está necrosada, se tem secreção. Então essa tabelinha aqui é um checklist para vocês entenderem que tem hospitais que utilizam-se de algumas checklists para verificação se foi feito troca de curativos, tá? Justamente por causa dos convênios, eles anotam tudo, eles olham tudo que está sendo feito no relatório. Eu vou mostrar para vocês agora o controle de enfermagem, tá? No caso de enfermaria, tá? O que vai mudar do controle de UTI para enfermaria é só a parte aqui dos controles, que ele não tem aquele balanço hídrico bem detalhado que nem tem o da UTI, tá? O que tem aqui são os controles de hora de pressão arterial, de temperatura, de pulsação, que a pessoa vai lá e vai fazer a sua verificação de sinais vitais e colocar o horário e os dados que ela colheu lá no paciente. Temos as taxas de oxigênio, se está ligando algum tipo de catéter no paciente, máscara de ventre, alguma coisa, bomba de infusão se ele está utilizando dieta interal ou alguma medicação específica. Aqui embaixo também tem a parte de diurese, se o paciente está sondado, evacuação, aspecto, se tem muita, como é que está a evacuação do paciente. O destro, se tem prescrito o horário que está sendo feito e o valor, tá? O dreno, no caso, se ele tiver com algum débito aproximado, nós anotamos aqui o horário que foi verificado o valor. E o relatório, ele é praticamente igual
na parte de UTI, mudando só os detalhes que não tem muito parte específica da UTI numa enfermaria, o que vamos relatar os dispositivos que mantém no paciente, os cuidados prestados, os exames realizados, tá? Tem a parte de materiais como é igual da UTI, e na parte aqui também é a mesma coisa de checklist, onde tem os dispositivos para evitar a lesão do paciente e os curativos. Então é isso, ele não tem, não é diferente do que você pode estar vendo no estágio, tá? O que muda é o padrão, só o design do relatório em si, o controle em si, que pode variar de muitos lugares. Não é difícil de você entender como é que funciona, tá? A parte de montagem de um controle de enfermagem. Mais pra frente eu vou estar fazendo para vocês um vídeo de como preenche esses tipos de controle de enfermagem e o relatório, tá? O que eu tô falando para vocês agora é mais as dicas mesmo, detalhes assim minuciosos na parte de elaboração de um relatório, o que é importante, o que não é importante, a diferenciação, tá? Da evolução para anotação, tá bom? Quem tiver alguma dúvida já assim que queira já tirar em referente à montagem de um relatório, envia nos comentários que eu respondo, ajudo vocês, tá? A elaborar algum relatório na parte de estágio de vocês que estiver fazendo agora. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Em breve eu vou fazer essa parte de controle e relatório, eu vou explicar para vocês com detalhes. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva-se. E eu fico com vocês por aqui. Muito obrigada pela atenção. Até mais, pessoal.